Olá meninas, como vocês estão? Espero que estejam bem. Então, hoje vamos trabalhar com a maquiagem mais clássica, usando um cut crazy mais simples, mais fácil de fazer. Começo aqui arrumando a minha sobrancelha, pigmentando. Hoje estou usando uma pastinha de sobrancelha para dar um maior preenchimento. Quando vocês forem fazer a correção da sobrancelha, lembrem sempre de estar organizando os pelos no lugar primeiro, com a parte do pentinho. Agora eu vou usar aqui um corretivo abaixo da sobrancelha para fazer aquela demarcação. Pode usar a base, pode usar corretivo, use o que você tiver aí para fazer, tá? O corretivo geralmente dá mais certo, o corretivo cremoso, né, que fica com aspecto melhor e dá uma boa cobertura abaixo. E o recorte também fica muito bom, mas não quer dizer que com a base ou com outro produto parecido você não vai conseguir. Também já esfumei ali o corretivo acima dos olhos, que eu vou começar hoje a preparação pelos olhos primeiro, já está hidratada aquela região. Também faço o recorte na parte de cima da sobrancelha, eu quero deixar um pouquinho mais demarcada. E também para deixar o formato da sobrancelha mais certinho. Agora eu vou utilizar uma sombra marrom clarinha mais quente, bem no côncavo da pálpebra, nos dois olhos. Posso utilizar em toda a pálpebra e depois vir fazendo recorte com um corretivo ou o que você tiver aí mais fácil. Faço um recorte usando um pincel língua de gato, tá? Ele é mais apropriado porque ele é mais achapadinho. Uso a ponta do pincel e vou fazendo aquele desenho. Esfumo só apenas na parte externa do recorte e em seguida venho esfumando com um pincel com um pouco de sombra, a mesma sombra que eu utilizei anteriormente para fazer o fundo. No outro olho a mesma coisa, fazer o recorte, vou esfumar a parte marcada ali onde termina o recorte, para não ficar aquela marcação. E em seguida vou ir com o pincel e a sombra marrom que eu utilizei no começo da maquiagem, que foi uma sombra mais quente. Sempre deixo ali aparente um pouquinho da sombra acima do recorte. Agora eu vou vir com uma sombra mais clarinha para selar esse cut, principalmente ali no cantinho, tá? Muito cuidado para não esfumar o cut, que eu quero deixar o recorte. Agora eu venho aqui com um delineador em gel e um pincel bem fininho, que dá mais certo, tá? Mas se você tiver um pincel chanfrado, menorzinho, também dá certo. Vou puxando bem fininho no canto interno e aí puxo o gatinho. Como que eu vou puxar esse gatinho? Faço um risquinho em direção à sobrancelha, como se fosse um azinho. Posso fazer também o desenho da espessura ali que eu quero e ir preenchendo por dentro com o delineador em gel. O delineador em gel é mais cremoso, então daqui a pouquinho eu vou selar ele com o delineador líquido, como eu sempre faço, para não correr o risco de carimbar, principalmente se for uma pálpebra mais gordinha ou caída, tem um risco maior de carimbar o seu delineado, se você não selar. Pode vir direto com o delineador líquido? Pode também, mas essa técnica é uma técnica para deixar mais pretinho, mais pigmentado e para dar uma maior durabilidade no seu delineado. Sempre lembrando de organizar os acabamentos do delineado nos cantinhos. Agora estou selando com delineador líquido, para não correr risco de carimbar. Na parte inferior dos olhos, na linha d'água, eu venho aqui com um lápis preto, aplico bem para ficar bem pretinho.
Se você não tem lápis preto, pode utilizar um pastinho de sobrancelha ou alguma outra coisa mais pigmentada e cremosa. Agora eu venho com a pastinha de sobrancelha e passo abaixo da linha d'água, para dar uma engrossada naquele lápis preto que eu passei na linha d'água. Mas eu passo abaixo dos pelos dos cílios e esfumo com o próprio pincel, para deixar mais grossinho um pouco. Em seguida, eu venho com essa sombra azul, ela é bem forte, quase não vai aparecer ali, mas se você quiser usar outra cor, também fica a seu critério. Estou utilizando a sombra azul para selar aquela pastinha que eu passei abaixo da linha d'água. Tudo que eu passo cremoso, eu sempre venho selando depois para não carimbar ou borrar. Aí eu venho com uma sombra marronzinha e passo para esfumar a base daquela sombra azul que eu passei anteriormente. Estou passando cola aqui nos cílios. Vou agora posicionar ele no meio, já fiz o recorte, né? Primeiro você recorta, mede os cílios com os seus e recorta as lateraisinhas que estiverem sobrando. Posiciono no meio ali, espero dar uma coladinha e posiciono com a pinça ou com a mão, se você achar melhor, posiciono as laterais dos cílios. Mas primeiro eu posiciono o meio. Se você tiver dificuldade, utilize um espelho abaixo dos seus olhos, para você ver onde está encaixando o cílio. Agora eu vou limpar a parte de baixo do olho, ou seja, a minha pele. Vou hidratar com um sérum mais líquidozinho, utilizando ali uma bruma fixadora e um primer fixador. Agora eu vou utilizar um corretivo mais clarinho para diminuir a profundidade das minhas olheiras. Vou esfumar. Agora vou misturar esses dois tons de base, para deixar a minha pele um pouco mais puxada para o tom amarelado. E em seguida venho com o corretivo iluminando as áreas mais claras do rosto. Testa, abaixo dos olhos, nariz, queixo e maxilar. Agora eu utilizo uma base mais escura, um pouco fria, para fazer o contorno do rosto, contorno escuro, devolvendo a sombra do rosto. Pode observar que eu estou utilizando tudo em creme, né? Base, líquida, corretivo cremoso, para depois eu vir selando tudo isso. Agora estou esfumando, não deixar nada marcado. Vou selar o contorno escuro do rosto com um pó compacto frio, de cor marrom. Passo ali nas laterais do rosto, no canto do rosto, né, na testa, onde precisa, no nariz. E já venho com blush, com a pele ainda úmida, para dar maior pigmentação, o blush e o iluminador. Para dar maior fixação e durabilidade. Só então eu venho selando a parte clara do rosto, para não correr o risco de eu colocar o pó solto e depois, quando eu vier com o contorno frio, para selar o contorno frio, não ficar aquela marcação. Então eu venho por último, depois de já ter selado o contorno escuro, venho selando o contorno claro com o pó solto, tá? De acordo com o subtom da minha pele. Nesse caso, usei um pó banana um pouco mais amarelado. E aí eu venho com um pincel mais gordinho, retirando o excesso de pó. Agora pigmento abaixo dos olhos novamente, retoco. Máscara de cílios. Agora eu vou retocar o blush, o iluminador. Depois que eu selei com o pó claro, eu retoco tudo novamente. Aplicando o batom com o pincel. Estou utilizando um batom cremoso vermelho, coloquei na plaquinha, diluí um pouco e vou fazendo primeiro o contorno dos lábios. Primeiro definindo o contorno superior dos lábios,
Também deu uma leve aumentadinha e corrigida no contorno dos meus lábios, que ele não é bem retinho, né? Não. Agora na parte de baixo também faço contorno e depois preencho o meio. Em seguida vou retocar o iluminador no canto dos olhos, para dar uma realçada. E pronto! Já já eu mostro o resultado final dessa make. Você também pode utilizar uma bruma fixadora para tirar o aspecto de pó da pele. Olha só o resultado. É isso aí, meninas. Espero que vocês gostem.